Aqui eu gostaria de falar um pouco. A gente poderia dar muitos títulos, mas cada título poderia ser uma mensagem, cada título é uma revelação aos irmãos que ouvem. Eu poderia colocar aqui a parábola de 2 ministérios, ou a parábola de 2 virgens, ou a parábola de 2 filhos, né? Tem vários títulos aquilo que a gente vai ler. Então cada um, eu creio que vai entender. Porque eu creio que nós, esse povo que tem feito desse ministério, dessa mensagem, é um povo eleito, escolhido e predestinado como esposa. Fazemos parte de um corpo de esposa, então a esposa conhece os mistérios do esposo. A irmã Brana disse que ela capta no entrelinhas. Ela conhece porque o esposo sussurra nos seus ouvidos. Né? Deus tem uma esposa e revela os seus mistérios a ela. O irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Mas no princípio não foi assim. E eu vou apenas contar aqui história. Eu vou usar 2 mensagens diferentes contando a mesma história, porque numa ele expressa a história mais clara, dando um entendimento melhor acerca dessas 2 virgens, posso dizer, desses 2 ministérios. Na mensagem aqui, no princípio não foi assim. No parágrafo 83 em diante, o irmão Brana diz assim mesmo. 83 em diante. Talvez eu lia só 83 e 84 para a gente resumir, para dar tempo ao pastor entregar a mensagem. Eu tenho 2 garotinhas em casa, uma delas se chama Sara e a outra chama-se Rebeca. Rebeca é um tipo de menina esbelta e de pernas compridas, e a Sara é uma mocinha pequenina. Ambas são as meninas do papai, porque eu amo crianças. Aqui você já vai captando o que o profeta quer dizer. Ele está falando de 2 meninas que são as mocinhas do papai, 2 moças ainda crianças, né? E ele diz que elas eram as meninas do papai. Tá? Você tem que entender aqui. Hoje existe uma guerra muito grande. E sabe que dentro de um lar, às vezes, tem filhos, como no caso dentro do lar de Isaac. Né? Isaac ali tinha 2 filhos. E havia uma briga já dentro do ventre. Como eu falei que o título poderia ser 2 virgens, poderia ser 2 filhos, poderia ser 2 ministérios. Então havia uma briga já dentro do ventre de Rebeca, ao ponto dela questionar com Deus. Eu posso ver ela perguntar para o Senhor nas suas orações e dizer: Senhor, por que esta briga dentro do meu ventre? Então ela buscou o Senhor veio e disse a ela que porque ele tinha 2 nações dentro do ventre dela. Então dentro do ventre dela ela já sentia que havia uma briga. E quando nasceram aqueles meninos, o amado do Senhor, o que era para receber a bênção, que era o primeiro, nasceu primeiro, era o primogênito, mas o último nasceu agarrado em seu calcanhar, querendo nascer primeiro. A briga era que a natureza já dizia, dentro do ventre de Rebeca, que o primogênito era do Senhor. E ali ele, como natural, ainda dentro do ventre de sua mãe, ele queria ser o primeiro. Ele queria nascer primeiro. Mas, nem tanto, ele não conseguiu nascer primeiro. Deus ali já estava mostrando dentro daquele ventre que ele não podia ser o primeiro, porque o primeiro seria o último. E o último seria o primeiro. Ali já estava mostrando algo muito especial para nós. Eu vou continuar a história assim para você entender. Enfim, eu tenho ido às reuniões e fico muito cansado. E elas simplesmente esperam acordada até a meia-noite. Depois meia-noite, né? Porque esse meia-noite está lá dentro da Bíblia. Amém.
E à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. E foi despertado às 2 virgens. Então, esse meia-noite aí, até nós, o pastor Osmar tem pregado uma mensagem, o clamor da meia-noite. E na profecia que havia para o Brasil, estava lá que o servo que ia ser levantado no Brasil também teria um ministério de meia-noite. Então, se no Brasil tinha um ministério por meia-noite, e houve um ministério para meia-noite também ali no dia do Imumbrana, ao ponto dele dizer: eu estou cavalgando, estou correndo nessa nação meia-noite. Nós sabemos que o ministério do Imumbrana, apontado dentro da Bíblia, é no entardecer. Mas ele usou também esse tipo de meia-noite. Amém? Amém. Então veja só esse meia-noite para você entender. E seus olhinhos ficam cansados e pesados. Seus olhinhos ficam pesados. E elas têm que ir para a cama. Então elas foram. Meia-noite, houve um ministério ali, mas também adormeceram. As 2 filhas adormeceram, os 2 ministérios adormeceram. O ministério de primeira e segunda etapa e terceira etapa estava adormecido. Então passaram-se 40 anos, Deus torna a despertar. Houve um clamor. Houve um ministério que torna a despertar. E as 2 filhinhas do papai tornam a despertar. Glória a Deus. Então eu chego por volta de meia-noite, 1h, e estou com tanto sono que durmo por cerca de 1 hora ou 2. E quando não consigo dormir, eu apenas me levanto e me assento em uma cadeira na sala de estar. Um pequeno corredor vai até o quarto das crianças. Minha esposa ainda estava dormindo, estava sentada ali naquela manhã, já agora é de manhã. Elas esperavam até a meia-noite, às vezes o pai chegava à meia-noite, elas não conseguiam dormir. Às vezes o pai até chegava, mas elas dormiam. Mas aí havia mais uma disputa no amanhecer. E agora aquelas meninas, aquelas mocinhas, aquelas menininhas do papai, tinham uma disputa. Eu vou deitar, mas eu quero acordar primeiro. E havia uma disputa. E o Imumbrana levantava, às madrugadas, sentava em sua poltrona e ali ficava. E quando de repente as mocinhas do papai acordavam. Oi, irmão, já não era mais meia-noite. E elas corriam. Vou continuar a história aqui, para você entender. Eu vou mudar de mensagem para você entender mais aqui. Na outra, a gente pega a coisa mais clara. A ordenação de diáconos, parágrafo 37 e diante. Agora ele vem e diz: como uma pequena parábola que eu aprendi, eu vou associá-la esta noite com minhas 2 filhas. Então se é uma parábola, tem um mistério. E se é um mistério, é um ministério. E ele vem e continua. Para fazer com que isto vá para casa conosco. Eu quero, povo, vocês que estão me ouvindo, ele está dizendo assim, eu quero que vocês entendam que eu vou pregar como uma parábola, e se é uma parábola, tem um mistério. E se tem um mistério, tem um ministério que vai fazer vocês entenderem isso. E ele continua aqui. Para fazer disto real para nós, que vocês entendam o significado disto. Uma manhã, olha, agora ele vem e diz, uma manhã levantando-se da cama, eu tenho 2 garotinhas, uma delas é Rebeca e a outra é Sara. Elas são as garotinhas do papai. Aí ele vem agora e diz, eu tenho um garotinho também, José. É como ele está mostrando um mistério, uma parábola dentro da própria família. E eu estava vindo de um culto, e saindo de uma reunião uma noite, enquanto eu estava lá nesta última campanha, eu estava no carro indo com meu filho mais velho, Billy. Olha, o filho mais velho, Billy. O filho mais novo, Billy Paul. A filha mais velha, Rebeca, e a filha mais nova, Sara. E Billy,
Sua esposa e Meda estavam no carro, e as garotas, as duas meninas do papai. Enquanto estávamos andando, ninguém tinha dito nada por diversos quarteirões da cidade. E eu tinha sido muito duro ao povo aquela noite sobre o que eles estavam agindo. Eu tinha sido muito duro. Eu queria, no meu tempo, também buscar o poder, entender que mensagem foi que não pregou tão duro. Eu veio à minha mente, eu não vou dizer que seja, mas veio à minha mente, é sua vida digna do Evangelho. Pode não ser. O irmão Branco, quando pregou essa mensagem, tem um parágrafo lá dentro, ele diz assim, ele está fazendo uma pergunta, é sua esposa digna do Evangelho? Uma outra mensagem vai lá. E ali é dura aquela mensagem, mas talvez não seja. E elas, como elas estavam agindo, e ninguém tinha dito nada. Quando o sermão é duro, todo mundo fica calado. Não tem glória a Deus, não tem aleluia, fica tudo quieto. E ele pregou muito duro naquela noite. E ele veio, e ninguém tinha dito nada. E o pequeno José veio e abraçou o meu ombro e disse, papai, você pregou mesmo esta noite? Ele tinha um filhinho também, que era fã do papai. E era o filho mais novo. E era o filho que o irmão Branco almejava depois de sua partida ver no púlpito. Como disse o pastor João Bispo, pregou uma mensagem, um desejo cumprido em outro. Era o desejo do irmão Branco ver o irmão José no púlpito. E Deus mostrou o irmão José, ao ponto do irmão Branco até crer que ele era um profeta. Mas o desejo cumprido em outro era que o irmão Branco desejava que fosse cumprido em José, e cumpriu em um filho espiritual, um filho que era um mistério, uma parábola naqueles dias. Como também as duas filhas tinham uma parábola, tinha a primeira e segunda etapa, como a filha mais velha tinha a parábola da filha mais nova, a terceira etapa. Glória a Deus. Então, e o pequeno José veio e abraçou o meu ombro e disse, papai, você pregou mesmo esta noite? E esta manhã, enquanto eu estava saindo, subindo para a oitava, glória a Deus, e a 10ª rua, que era aonde foi estabelecido o tabernáculo, né? O endereço, agora 10ª oitava. Olha só. Apocalipse 10:8. Amém. Tinha um fã, era de manhã também, irmãos. Quando ele saía de manhã, o irmão José chegou. Olha que coisa linda. E veio, abraçou o meu ombro e disse, papai, você pregou mesmo esta noite? E esta manhã, enquanto eu estava saindo, subindo para a oitava, na 10ª oitava, aliás, ninguém tinha dito uma coisa, a esposa e as duas garotas, e o pequeno José segurou meu ombro novamente, e ele disse, papai, aquilo, eu gostei mesmo daquela pregação esta manhã, disse ele. E eu disse, bem, eu consegui um fã, que é meu filho. Passaram-se 40 anos, o irmão Branco ansiosamente esperando que alguém se levantasse e dissesse, eu creio nisso, pai. Eu vejo isso, pai. O irmão Branco fala no 6º selo. E o irmão Branco dormiu e não ouviu alguém, esse filho. José disse no natural porque aquilo era um ministério que iria se manifestar no espiritual mais adiante. E o irmão Branco pregou os seres e não apareceu ninguém para dizer, eu gostei daquilo, pai. Aquilo era a pura verdade. O cordeiro saiu do trono, o novo nome é Abraham, a era terminou, mas não apareceu ninguém. Passaram-se 40 anos, Deus levantou José. Um fã de Abraham. Agora estava representado em José, o filho mais novo, a filha mais nova. Amém. Glória a Deus. Mas vamos lá, um pouquinho para você entender aqui. E é para nós, pouco dizer, em cima, certa manhã, sentado na sala, a pequena Beck veio correndo de fora, ou na manhã, e disse, ela montou em minha perna e coloquei seu braço ao meu redor. Colocou seu braço ao meu redor, ela. E ela é a garotinha do papai.
Rebeca é a mais velha. É aquela que tem as pernas compridas. Eu li uma escritura para os irmãos que diz que quando o anjo forte desceu do céu, com o livrinho aberto, ele pôs um pé sobre o mar. Oh, mas este pé sobre o mar foi muito comprido. Foi um ministério longo que abrangia o mar sobre as nações, multidões. Mas eu também vi aqui que um pé, o outro pé ele colocou sobre a terra. O irmão Branham vem diz que este pé colocado sobre a terra é Deus em carne humana. Verdade. Sobre o mar é Deus sobre o povo, sobre as pessoas. Primeira e segunda etapa era o ministério sobre as pessoas. Mas quando chega um pé na terra, era Deus em um homem. Amém. Era Deus em uma pessoa. Agora as duas moças vieram e sentaram no colo do papai. Um sentou numa perna, uma sentou numa perna e a outra sentou noutra perna. Uma está sentado no ministério de primeira e segunda etapa, que abrangiu o mundo, o ministério evangelístico, o ministério de cura divina. Amém, verdade. Mas a mais nova veio e se assentou na perna. Eu vou continuar a ler a história para você ver como no entrelinha isso é bonito. E abraçando-me, Rebeca me abraçou. E a pequena Sara pulou fora da cama, isso de manhã. Olha, existe uma primeira e segunda etapa aí dizendo que tem a terceira. Mas está sentado sobre a perna. Aquela perna comprida, que representa a Rebeca, está sentado sobre a perna que está sobre o mar. O pé sobre o mar. Eles querem trazer ainda um movimento de primeira e segunda etapa, de cura divina. É a filha mais velha, apontando para Billy Paul, o filho mais velho, que acompanhou o irmão Branham em primeira e segunda etapa. Mas José não. José não acompanhou o irmão Branham em primeira e segunda etapa. Glória a Deus. E a pequena Sara pulou fora da cama com o seu pijaminha e disse, vem em seguida ela correndo. Ela é aquela pequena de olhos castanhos. E a pequena Beck diria, Sara, não há nenhuma necessidade de você vir. Por quê? Porque eu cheguei primeiro. Ela correu, se assentou nas pernas do pai, as pernas compridas dela, no ministério de primeira e segunda etapa, e disse agora, botou o braço no pai, abraçou o pai e disse agora, não tem necessidade de você vir. E glória a Deus. Glória. Amém. Papai é todo meu. Aleluia. Amém. Aqui tem uma parábola e um ministério que mostra que aquele filho pródigo, quando saiu de casa, ele era o filho mais novo. E tinha um filho mais velho que ficou em casa com tudo, tendo todos os direitos do pai. Mas quando aquele filho mais novo volta, aquele filho da casa do pai, em vez de se alegrar com o pai, como o pai estava alegre, ele ficou bravo, entristecido, aborrecido. Em vez de ele entrar no espírito de festa com o pai, com a misericórdia que havia no pai, ele estava odiando. Isso aponta para nós, principalmente nós, eu mesmo, eu sinto isso. Como eu ouvi o pastor Mendes dizer lá em Franca, eu tenho sido um abortivo. Aleluia. Glória a Deus. O último, os primeiros filhos que chegaram na casa do bom pai, o pai cheio de misericórdia, acolheu, pregou, perdoou, acolheu com misericórdia. Mas tem uns filhos na casa do pai, que em vez de fazer festa e ter a mesma misericórdia do pai, odeia. Verdade. Questiona com o pai, por que pai, você está fazendo essa festa? Nós fomos os primeiros a chegar. Meu Deus. Que lindo. Aleluia. Glória. Mas acontece que nós temos um pai cheio de misericórdia. Amém. Tem um pai que estende uma perna melhor para nós sentar. E tem um pai que não espera nós abraçarmos ele. Nós temos um pai que nos abraça. Amém. Hoje eu não estou abraçado com o papai. O papai está abraçado comigo.
Amém, amém, amém. Hoje nós não estamos abraçando o papai, não. É o papai que está nos abraçando. É diferente. É diferente. Bem, não há nenhuma necessidade de você vir, porque eu tenho meu papai todo, eu mesma. Papai é todo meu. Olha, que espírito. Eu não consigo entender como a pessoa pode crer que é um eleito predestinado com um espírito desse. Eu venho enfrentando no decorrer da minha vida esse espírito desde quando eu aceitei a mensagem. Um dia eu fui a visitar os mesmos irmãos que saíram lá de primeira e segunda etapa, por essa terceira etapa. Quando eu cheguei lá, que sentei, eu fui batido. Naquele dia eu ouvi uma mensagem que eu poderia deixar aquele lugar e nunca ter mais voltado. Eu ouvi essa mensagem dizer: papai é todo meu, não tem nada para você. Mas eu apanhei, mas fui insistente, fiquei ali. Aleluia. Nosso profeta pregou uma mensagem perseverante. Persevere, fique, não desista. Não importa o que você ouça. Glória. Não importa o que eles digam acerca de você. Seja persistente. Às vezes é o próprio pai provando e testando Amém. se você é perseverante. E hoje não é diferente. Aleluia, aleluia. A gente enfrenta isso face na face, com palavras. Pessoas que não querem nem estar conosco, não querem ter companheirismo conosco e que não se conformam com o que o pai diz. O pai perdoa, o pai aceita, o pai faz festa, o pai alimenta, coloca vestimenta nova. O pai nos recebe bem, mas tem aqueles filhos que estão indiferentes, intrigados. Oh, Deus. Verdade. Mas são filhos. São as filhinhas do papai. Amém. São os filhos do papai. Papai também ama ele. Papai ama todos. Glória a Deus. E seus olhinhos castanhos curvaram-se. E eu me movimentei assim, coloquei o meu outro joelho e ela veio e montou nele. Ela veio com as lágrimas na face, escorrendo. Porque ela ouviu sua irmã mais velha dizer: você não precisa vir. Nós somos os primeiros. Vocês são os reprovados. É. Fique aí, não precisa vocês virem. Mas aí o papai pregou uma mensagem à loucura da pregação. Aleluia. Amém. Ei. Não vê você, meu filho, ele estava perdido e agora foi achado. Papai está fazendo uma festa, matando. Ei, que coisa aqui. Papai matou um boi. Oh. Papai lá atrás matou um boi cevado, deu vestimenta novas, colocou um anel em seus dedos, em seu dedo, Aleluia. e recebeu o filho. Calçou os pés. Também que Franca é a cidade do calçado. É verdade. Amém. Nós não trouxemos seu sapato natural de lá, não. Nós trouxemos também sapato espiritual. Aleluia. Estamos bem calçados. Porque Verdade. papai nos deu vestimento, palavras. Papai nos deu calçado, palavra. Papai nos deu uma aliança, palavra. Papai fez uma festa para nós. Matou um Verdade. boi. Verdade. E a maior parte desses filhos não estava nessa festa. A filha mais velha não estava nessa festa. Ele estava indiferente na casa do pai. Eu vivo tanto tempo contigo, pai. Como o senhor aqui, o senhor nunca matou um boi. O senhor nunca me deu uma vestimenta nova. Vocês têm. Você tem, filho. Acontece que você não está no espírito do papai. Seu irmão estava perdido. Oh, Deus. Ele foi achado. E ela tinha as pernas. Beck tinha as pernas longas, assim ela podia tocar no chão. E a pequena Sara estava balançando, perninha curta. Um mistériozinho pequeno.
O ministério oculto não será um show público. A terceira etapa não será um show público. Não terá um ministério comprido de pernas longas. Não será o mesmo ministério que abrangiu as nações, cura divina, essas coisas não. Ela tem a perninha comprida, curta. Rebeca tem a perna longa. Ele vem disso. E ela estava com a perninha balançando como que querendo cair. Querendo se equilibrar em minha perna. E a pequena Sara estava balançando. E assim eu coloquei ambos os braços ao redor de Sara. E a pequena Sara olhou para Rebeca e disse: Rebeca, você pode ter o papai todo, mas o papai me tem toda. Amém, amém. Glória a Deus. Rebeca abraçou o papai todo. Primeira e segunda etapa, e até diz que tem a terceira etapa. Mas a terceira etapa nos abraçou todo. Amém. Essa não cairá, diz o irmão Brana. Ela estava se balançando, mas o irmão Brana aqui mostrou que ela não caiu porque estava na perna que não caía. E os seus braços acolheu. Amém. Glória a Deus. Amém. E eu penso que esta é a maneira que é aqui. Nós podemos não conhecer toda a ciência, a teologia, nem todas as grandes palavras, como este grupo de pessoas podem. Mas há uma coisa certa, eu creio que Jesus tem a todos nós em seus braços. Amém? Amém. O irmão Brana diz na mensagem: almas que estão em prisão, não é aquele que começa, é aquele que termina. Não é o princípio das coisas, é o fim das coisas. E na mensagem de casamento e divórcio, o irmão Brana vem e diz, pregando casamento e divórcio, ele diz no parágrafo 257 que a esposa do último dia, o ministério do último dia, seria uma filha grávida da palavra. Amém. Por que ele falou uma filha grávida da palavra? Porque ele também estava falando mistério. Seria uma filha grávida da palavra. E hoje nós somos esta filha mais nova, grávida com a palavra da hora. Deus abençoe. Amém.